Pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Zaira Amabelli. Ela é psicóloga clínica e nos fala aí sobre a situação das crianças no isolamento social e retomada das aulas. Boa tarde, Zaira. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde a todos. Zaira, como que está sendo para as mães, né, para os pais agora nesse momento de isolamento social com as crianças em casa, tendo que desenvolver às vezes atividades do trabalho também, ajudando essas crianças nesse momento com as aulas online? Pode dar um cenário para a gente? Está sendo um desafio, né? Um desafio e tanto. Para os pais, para a família como um todo, não está sendo muito fácil, né? Eu acho que os pais aí tá ficando bem cansados até de tentar inovar o tempo todo, tentar fazer alguma coisa diferente, e chega uma hora que parece que isso acaba limitando um pouco. Então está sendo um desafio e tanto. Zaira, eu queria que você falasse da questão de identificar um distúrbio causado pelo isolamento social, né? Muitas crianças, às vezes, estão desenvolvendo algum distúrbio, ansiedade, até os próprios pais. Como lidar com essa situação? Tá, a gente tem que pensar em transtorno, né? Transtorno é um pouquinho diferente aí de distúrbio. É muito natural, né? A criança, todas as pessoas sentir bastante desconforto. Isso não seria natural se ninguém sentisse, né? Verificar se antes do isolamento, né, já existia algum transtorno, olhar se o que está aparecendo no momento, se atentar alguns sintomas. Então, por exemplo, a criança já tinha um quadro depressivo, verificar se esse quadro tem piorado, buscar ajuda psicológica. Quando a gente fala em desconforto, a gente deve pensar que é algo, né, muito natural, mas a gente tem que procurar também se atentar à frequência desses sintomas, né? Então, por quanto tempo, por quantos dias, o que está aparecendo, porque o desconforto ele é muito diferente de um transtorno mental. O transtorno mental já existente, ele vai se potencializar, pensando aí no isolamento como um todo, pode aparecer mais coisas, e também esse desconforto pode sim acabar desencadeando alguma coisa que estava ali meio escondida, né, que apareceu. Então os pais eles precisam se atentar muito a essa frequência de sintomas. Então, se são todos os dias, de que forma é que aparece, é importante estar olhando tudo isso. É preciso um olhar também para toda a família nesse momento, Zaira? Sim. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, porque o comportamento de todas as pessoas, né, sofreram alterações. A sensação de potência, a gente tem que pensar que muitas pessoas, muitos pais perderam seus empregos, estão com o emprego suspenso, e aí vem aquele pensamento, puxa, como recomeçar? O medo da morte, o medo do futuro, né? O futuro ele já é incerto de um modo geral. E aí, com esse contexto de isolamento, ele se torna, né, muito mais duvidoso, preocupante. Então, eu tenho percebido uma crise de ansiedade muito grande, né, por parte desses pais. Tenho percebido o medo de ficar doente, as consequências de tudo isso. A gente tem que pensar que a prevenção ela está aí, né, para tudo isso ser evitado. Não temos ainda vacina, mas temos um caminho, nós temos um meio de se prevenir. Evitar notícias de forma demasiada também é muito importante. Fazer um filtro, né? O que eu preciso realmente assistir, ouvir, estar a par? E se perguntar, né? Por que essa notícia, o que ela traz para mim de benefício? Ela vai me tranquilizar? Ela não vai me tranquilizar? É um processo novo para todo mundo, né? A gente precisa aprender a lidar com tudo isso. Zaira, os alunos estão fora do ambiente escolar há cerca de 4 meses, né? Isso é muito tempo, alguns estão se adaptando apenas agora, né? Com as aulas muitas vezes retomada nesse ambiente virtual e tudo mais. Como que você vê essa retomada das aulas de maneira presencial? Já que a gente acredita que vai ser retomada com uma série de protocolos, às vezes uma criança pequena custa entender, né, usar máscara, passar álcool em gel a todo momento. Como os pais, a ajuda dos pais nessa conscientização nesse momento? É muito importante, né? A ajuda dos pais. Eu costumo dizer que o trabalho ele continua. Ele foi construído dentro de casa e ele acaba se perpetuando para outros ambientes também. Esses pais eles precisam mais do que nunca ajudar essas crianças. Temos que pensar que no retorno às aulas, quem é essa criança que a escola está recebendo? É uma criança que provavelmente deva ter vivenciado aí algumas perdas, né?
familiares, amigos, ainda está em processo de luto. É importante também procurar uma ajuda profissional para elaborar esse luto, ajudar na elaboração, para que outros danos também, né, oriundos dessa dor, né, possam ser minimizados. Em relação à máscara, é muito importante também, eu acredito, né, que esse momento aí que nós estamos em casa com as nossas crianças, elas tenham ouvido, alguns pais tenham falado de uma forma muito clara que é o correto, na transparência é o caminho, o diálogo é o caminho. Então, tem que separar esse material, né? Então, essa mochila, onde que ela pode ser colocada, ela não deve ir ao chão. Criança tem muito aquela questão da máscara, dos desenhos, né? E aí, de repente, se ver interessada pela máscara do outro. Puxa, vamos trocar, né? Num ato até impossível, com pouco filtro, isso pode acontecer. E eu vejo a importância de um alinhamento muito grande, tanto com a escola, com essa casa, com essa família. Então, as duas partes precisam se falar o tempo todo, né? Precisam se alinhar, precisam conversar bastante para que essas informações sejam passadas à criança de uma forma leve, de uma forma de adaptação, porque a gente está lidando aí com o desconhecido o tempo inteiro, né? Então, ao mesmo tempo que essa criança volta para a escola, um lugar onde ela já conhece, um lugar que eu vejo particularmente como algo bastante positivo no sentido psíquico, né? Porque o que aconteceu com essa criança? As atividades foram restringidas dela. E a principal atividade que foi restringida foi a escola, onde ela fica o maior tempo dela brincando, interagindo, aprendendo, aí ganhando, né, grandes conhecimentos. Então, tudo isso foi retirado dela. Então, voltar para a escola, a criança ela vai entrar num processo dinâmico da brincadeira, que é algo bem automático. Então, a escola precisa estar preparada para receber esse aluno, os pais precisam estar em conjunto com essa escola, falar com a professora, alguns, né, conversam por agenda ou WhatsApp, mas ter um meio de contato, como é que está essa criança, né? A gente só vai entender os principais desafios no dia a dia, porque tudo está sendo muito novo para todo mundo. Então, o dia a dia vai mostrar, ao mesmo tempo que remete a um ambiente feliz para essa criança, a interação e tudo mais, a gente precisa pensar também que é um lugar temeroso, né? É um lugar onde o que pode acontecer? Quem é a outra criança que eu estou interagindo, o professor, enfim, realmente eu acho que essa parceria ela precisa estar acontecendo o tempo todo entre escola e família. Como também lidar com os temores aí de pais e filhos de possível contaminação? Se os filhos seguirem as normas corretamente, se haverá algum também um distanciamento, né? Como pedir para as crianças e adolescentes não brincarem no pátio do colégio, por exemplo? A gente volta, né, a falar realmente aí no desafio dessa escola e colocar esse distanciamento. Os pais precisam, mais uma vez, reforçar essas crianças que não existe a cura, né? Existe sim algo desconhecido, que todos nós estamos aprendendo a lidar com tudo isso, e entender que voltar para a escola nesse momento, nesse cenário, embora o ambiente remeta lá atrás, né, a algo prazeroso, um lugar de brincadeiras, ainda não é o momento. Né? É um lugar que a gente vai estar trocando mais ou menos aquele espaço na nossa casa, onde havia aula online. Então, ao invés de ser online, vai ser presencial, porém com um distanciamento. Não criar expectativa nessa criança, né? Realmente conversar com ela de uma forma muito transparente, né? Como é que vai ser esse retorno? Vai haver distanciamento, por enquanto não é possível brincar, não é possível tocar no coleguinha, dividir materiais, então, nem pensar, né? Então, essa conscientização tem que estar acontecendo dia a dia com essa criança. E Zaira, como psicóloga, você tem recebido, como que está a demanda nesse momento da pandemia, né? Você está recebendo pedidos de pais referente aos seus filhos, às vezes individualmente, né? Os próprios pais estão em crise. Como você acredita que também vai ser quando retomarem as aulas, né? Você acredita que às vezes vai demorar até uma adaptação da criança? Como que está essa demanda no momento e como você acredita que vai ser com a retomada das aulas? Olha, eu tenho recebido muitos pais angustiados, né? A angústia da criança, ela aparece de uma forma diferente. Ela aparece com choro, ela aparece com irritabilidade. Por isso que é importante a gente olhar, né, a frequência de tudo isso. Os pais, a fala, o lugar de fala é diferente, né? Porque a criança,
acaba interagindo ali no lúdico, onde ela traz as angústias dela, e o adulto de uma forma bem diferente. Eu vejo como um momento muito importante de autorreflexão, né? É um momento que a gente está atravessando aí, é importante a gente pensar no autoconhecimento, algumas coisas que já existiam e que a gente acabou deixando um pouquinho de lado, porque quando a gente fala de saúde, né, a gente fala de saúde mental, saúde física, engloba uma série de profissionais nisso tudo. Nós estamos tão focados no Covid, pensando, óbvio, na vacina e tudo mais, mas algumas pessoas estão sim se tornando negligentes consigo mesma. Então, eu vejo que essa conscientização, ela está tomando conta, ela está tendo espaço maior, né, aí na cabeça dessa família, desses pais principalmente, porque não sabem como fazer, porque afinal de contas, o cuidador, né, seja o pai, seja a mãe, seja a avó, para ele poder abraçar e acolher o outro, ele precisa também estar bem. Então, é importante que essa família cuide disso. E eu vejo como algo positivo, eu vejo como uma conscientização, eu vejo como algo também que as pessoas estão começando a se olhar um pouco mais e entender, né, que quando as minhas emoções estão organizadas, eu consigo lidar melhor, né, com uma série de coisas que acontecem aí na nossa vida. Eu fico imaginando, você já falou disso um pouco também, mas eu queria reforçar em relação a como que os pais podem aproveitar esse momento de pandemia, de suspensão das atividades escolares. Tem muitas escolas que não estão fazendo aulas nem online, né? Tem outras que estão fazendo. O que que os pais podem ensinar, né? Que tipo de ensinamento pode ficar para os filhos nesse momento e como trabalhar isso em casa? Olha, eu costumo dizer que a parte do ensino-aprendizagem, né, ela cabe realmente aí, é o papel do professor. Os valores ficam, né? Os valores são aquilo acaba nascendo de um lar, né? Nascendo de uma família. Então, esses valores, esse tipo de ensinamento é contínuo, né? Não importa aí a faixa etária dessa criança. Mas pensando num processo de aprendizagem, o professor ele tem toda a capacidade profissional realmente para poder ocupar esse lugar. Por mais que os pais tentem, consiga ali fazer uma leitura, auxiliar em alguma atividade, o manejo é diferente, né? E pode ser que acabe até mesmo, né, nesse intuito de ajudar, acabar comprometendo o desenvolvimento dessa criança, né? Então, o professor ele tem essa total capacidade de conduzir. A gente entende que, infelizmente, muitos alunos não têm acesso, né, sequer à internet, não teve aula online, enfim, estão bem perdidos nesse processo. Mas eu acredito também que exista uma estratégia escolar para poder suprir aí o tempo que foi perdido, né, quando se retomar de fato as aulas aí no próximo dia 8. Se isso acontecendo, eu acredito que os pais também vão ficar, né, bem mais tranquilos e vai estar tudo certo. Isaira, você falou dessa questão, né, do trabalho dos pais, esse manejo, esse cuidado com eles, que os professores têm, né, são aptos para isso, né? Mas eu queria que você falasse da questão do convívio familiar. Isso pode ser reforçado, né, nesse momento de pandemia. Olhar esse lado como um lado, vamos dizer, positivo, né? Eu sei que os lados negativos são muito maiores dessa pandemia, mas talvez esse vínculo ser reforçado entre os pais, os seus filhos, entre também outras pessoas da família, né? Sim, sem dúvida, porque nós temos aí hoje uma realidade social em que a mulher trabalha fora, né? Há muitos anos a mulher ela ocupa esse lugar no mercado de trabalho e sem sombra de dúvida, isso agrega, isso acaba aí contribuindo com o desenvolvimento psicológico dessa criança. Então, ter os pais próximos, ter os pais perto, acaba realmente trazendo uma segurança muito maior, estreitando laços, né? Coisas que foram perdidas por conta da correria do dia a dia desses pais. Sem sombra de dúvida, esse cenário acabou contribuindo, né, sem sombra de dúvidas, para que essa aproximação acontecesse e se torne uma tendência, né? Independente de quando acabar essa pandemia. Ah, eu fico imaginando também a criança que fica ali muito tempo com os pais, está em casa, acostumou com essa rotina. Já são 4 meses. A criança acostuma. Eu fico imaginando um momento, e vai demorar mais um tempo, né? As aulas voltariam aí, a princípio em setembro. A criança acostumar com essa realidade e não querer mais ir para a escola. Isso pode acontecer? Eu acredito que não,
né? Eu acredito que a criança quer estar nesse lugar, né? A criança ela tá agitada, imagina, o adulto já está querendo ir até em lugares que ele não costumava frequentar para poder ver gente, para poder sair. A criança não é diferente. Aliás, a criança tem muita energia, né? E ela entende por quê? Porque estar hoje confinada, em isolamento, nós não ficamos nela por uma vontade própria, não ficamos nela por conta de uma viagem a longo prazo. Nós ficamos nela porque o cenário mundial, né, tem apresentado uma doença fatal. Então é diferente, né? Essa criança ela sim sente falta desse espaço que é dela, esse momento que é dela, né? O brincar, o interagir, o dividir com o colega, isso faz parte do desenvolvimento psíquico dessa criança. Pode ser que ela sinta saudade, puxa, esse horário eu estava dormindo, esse horário eu estava tomando café com a minha mãe, mas são momentos que ela pode fazer com tranquilidade, quando chegar na escola, nos finais de semana, readaptar isso, né? Tá certo, gostaria de agradecer, o Jornal da Rede Alesp, gostaria de agradecer a Zaira Mabelli, que é psicóloga clínica, falou aí sobre a situação das crianças aí no isolamento social. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço. Tá certo.